Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre tipos de investimentos para reserva de segurança, tá bom pessoal? Vamos falar um pouquinho hoje sobre tipos de investimentos para reserva de segurança. Então vou falar pelo menos do principal, que hoje é o mais recomendado entre os especialistas aí. Eles recomendam um título do Tesouro Direto, que é o Tesouro Selic. Tesouro Selic, vou passar para vocês algumas características desse título. Então vamos lá, né? Quem aí tem como expectativa ou como objetivo principal formar a sua reserva de emergência, o título Tesouro Direto Selic, né? Tesouro Selic, ele é o mais recomendável. E eu vou falar para vocês por quê. Então, primeiro ponto, liquidez, né? Quando acontecem imprevistos na nossa vida, geralmente a gente precisa de um valor de imediato, né? Então a gente precisa que aquele dinheiro ele esteja disponível o mais rápido possível para o nosso uso, né? Então são situações inesperadas que podem ocorrer no dia a dia nosso, né? Quem não está exposto a essas situações? Todos nós estamos expostos. E você vai precisar de um dinheiro rápido. Então a reserva de segurança ou reserva de emergência, ela precisa de alta liquidez. E o Tesouro Selic, ele tem alta liquidez. O título do Tesouro Selic, a partir do momento que você emite a ordem de resgate para a sua corretora, ou diretamente lá pelo aplicativo do Tesouro Direto, no outro dia, ou seja, D+1, né? D+1, no outro dia o dinheiro está disponível para uso, tá bom? Então, é considerado hoje aí pelos especialistas um título de altíssima liquidez, tá bom? Então, pelo ponto liquidez, ponto positivo aí para o Tesouro Selic, quando o objetivo, né, é reserva de segurança. Outro ponto, risco, né? Outro ponto, risco. Falar da questão de risco, basta dizer que quem oferece este título é o próprio governo. Então, o nosso devedor, né, no caso, quando você compra o título, o nosso devedor aí é o governo. Então, o governo está devendo para nós aquele título que nós compramos dele, né? E se o governo, ele é a pessoa ali que está oferecendo o título no mercado, se o governo, ele é o único que tem a capacidade de imprimir dinheiro, né, organizar a economia, né, definir as taxas de juros, controlar a inflação, né, então ele tem o domínio da economia sobre as mãos dele. Esse tipo de instituição é a última a quebrar, né, numa situação aí que possa vir a ter numa eventual crise econômica, como aconteceu com a Venezuela. A última instituição que quebra, né, é o governo. Quando o governo quebrar, pode ter certeza que todo o sistema financeiro, bancário, corretoras, entre outros, já quebraram antes mesmo do governo quebrar. Então, em questão de segurança, o título do Tesouro Direto, Tesouro Selic, ele é o título mais seguro que se tem para investir na economia, tá bom? Outro ponto que a gente precisa, a gente falou de risco, né? A gente falou de segurança, risco, falamos de liquidez, vamos falar um pouquinho de rentabilidade, tá bom? O Tesouro Selic, ele rende 100% do CDI, né? Vamos explicar um pouquinho essas sopa de letrinhas, que é aí a parte do mercado financeiro, tá? CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, tá? O CDI e a taxa de juros Selic, praticamente elas andam junto, tá bom? O CDI ele é utilizado como uma taxa referencial para relações entre os bancos. Então, os bancos, né, conforme fecha ali o caixa deles, às vezes fecha negativo, positivo, então eles utilizam uma taxa referencial para poder fazer esses ajustes de caixa entre os bancos. Então, um banco pode emprestar dinheiro para o outro para fazer esses ajustes de caixa que ocorrem ou que podem ocorrer. Só reforçando mais um ponto com relação à rentabilidade, vou explicar um pouquinho o que é a Selic, né? A Selic ela é a taxa básica de juros da economia, né? E ela regula todas as demais taxas. A Selic ela é definida pelo Banco Central, tá bom? Hoje a Selic ela está em 2% e a Selic inclusive é utilizada para controlar a inflação, tá bom? Tá? Eu posso gravar um vídeo específico falando só sobre essa questão da Selic, inflação e como que a inflação influencia na rentabilidade dos investimentos de vocês. A gente costuma dizer que o Selic e o CDI eles andam juntos, né? Então, quando a gente fala assim, né, quando nós falamos que o Tesouro Selic ele rende 100% do CDI, é a mesma coisa que dizer que ele rende 100% da Selic, tá bom? Por isso que é Tesouro Selic, inclusive, tá bom? Então, o que acontece, né? Quando a gente compara essa rentabilidade com a poupança
A poupança, ela rende 70% do CDI ou 70% da Selic, né? E aí fica muito claro que é uma rentabilidade bem maior do Tesouro Selic. Bom, outro ponto importante que a gente tem que considerar quando a gente vai fazer uma seleção do investimento é a questão da tributação, tá bom? A questão da tributação sobre o Tesouro Selic, ela funciona igual aos demais títulos de renda fixa que possuem tributação, por exemplo, CDB, entre outros, né? Ela começa ali então com uma tabela regressiva numa alíquota de 22,5% sobre o seu lucro, sobre a sua lucratividade, tá bom? Então ela começa ali numa tabela de 22,5% sobre o seu lucro, sobre sua rentabilidade. Então o que isso quer dizer? Que se você aplicou 10 mil reais lá no Tesouro, deixou por 6 meses no Tesouro, o lucro que você obteve, por exemplo, se você obteve ali 500 reais, R$1.000, esse lucro ele vai sofrer uma tributação de 22,5% sobre o seu lucro, tá bom? A partir de 180 dias até 360 dias, essa tabela de 22,5% ela cai para 20% sobre o seu lucro, tá bom? Então, a partir ali do 181 dias até o 360 dias, vocês entram na faixa de 20% sobre o seu lucro. Então, se você obteve, mais uma vez lá, você colocou 10 mil reais, se obteve um lucro de 1.000, vai ser tributado sobre esse lucro de 1.000 reais, 20% sobre os 1.000 reais, tá bom? A partir do 361 dias até 720 dias, você cai ali para uma outra alíquota, que vai ser aplicada da tabela regressiva, que é o 17,5% sobre o lucro obtido, tá bom? Mas mesmo pegando o mesmo exemplo que nós colocamos agora há pouco, né? Então vamos lá. A partir do 361 dias, a partir de 361 dias até 720 dias, você se enquadra na alíquota de 17,5%. Isso quer dizer que o lucro obtido que você teve com o investimento em Tesouro Selic vai ser tributado com essa alíquota de 17,5%. Pegando o exemplo que nós demos, um capital de 10 mil aplicado no Tesouro Selic, que obteve um lucro de R$1.000, esses R$1.000 vai sofrer um abatimento de imposto de renda de 17,5%, ok? Bacana. A partir de 721 dias para frente, ou seja, a partir de 2 anos adiante, a alíquota de imposto de renda ela fica em 15% e não regride mais, ela se mantém em 15%, tá bom? Então tá aí, tá explicado a questão de tributação sobre o Tesouro Selic, perfeito, pessoal? Tá? Então esse é um ponto que eu gostaria de explicar para vocês. Ah, Jonas, mas mesmo tendo imposto de renda, ele rende mais que a poupança? Sim, ele rende mais que a poupança. Porém, é necessário que vocês respeitem um período para resgate desse título, né? É interessante que vocês mantenham na carteira para resgate pelo menos aí uns 3, 6 meses para depois fazer o resgate. Aí você consegue garantir, inclusive, uma rentabilidade maior que a poupança, tá bom? Nos primeiros 30 dias, nós não recomendamos fazer o resgate. Por quê? Porque tem o IOF, né? Que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Então, durante os primeiros 30 dias, você vai ter, além do imposto de renda sobre o seu lucro, você também tem a incidência do IOF, que possui uma tabela regressiva, que ele começa ali no primeiro dia de aplicação e vai até o 30º dia, zerando essa tributação, tá bom? Então, basicamente era isso que eu queria explicar para vocês, a questão da tributação, tá? Então, bacana, falamos de risco, falamos de liquidez, falamos de rentabilidade e falamos de tributação, tá? Tá bom, pessoal? Então, hoje a dica para vocês é Tesouro Selic. Quando o objetivo é formar reserva de emergência, Tesouro Selic fica ali como uma ótima escolha para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Acessem lá nossas páginas, nossas mídias sociais, né? O nosso Instagram é @mentorfinanças, Facebook Mentor Finanças, o LinkedIn Mentor Finanças. Acessem lá, curtam, compartilhem. O nosso canal no YouTube também, vamos começar aí a postar alguns vídeos. Espero vocês lá, espero que vocês gostem. Então, bom, pessoal, um abraço, até o próximo vídeo, tchau!